Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Espero que estejam bem. Ah, Estamos hoje aqui, né, num dia bastante especial, né? Talvez eu acredito, né, Mariucci, depois a gente vai poder conversar sobre isso, mas na última sessão do ano, né, do nosso ciclo de debate sobre capitalismo, vigilância, tendências, né? E hoje nós recebemos aqui, né, após esse longo ano que a gente vem desde fevereiro recebendo diversos convidados, convidadas, hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria, né, o professor Rafael Evangelista do LabJOR. O Rafael, ele é bastante conhecido, né, no nosso debate sobre vigilância, novas tecnologias, é uma figura, enfim, bastante conhecida, e ele é graduado em Ciências Sociais, ele é mestre em Linguística e doutor em Antropologia Social, todos pela Unicamp. É autor do Para Além das Máquinas de Adorável Graça, né? Que também foi publicado recentemente pelo SESC, eu acho que você vai poder comentar um pouquinho sobre isso, e ele atua no LabJOR aqui da Unicamp, também é especialista em jornalismo científico ali. O Rafael tem um trabalho bastante extenso dentro do campo de estudos de vigilância, né? É um campo que, como a gente já notou desde o início desse ano, né, como a gente vem trabalhando, é um campo em vasta expansão e é um campo que agremia diversos tipos de debates, todos eles levando em consideração principalmente, né, os mecanismos de vigilância, a partir de um conjunto teórico já conhecido, bastante debatido para além do universo Foucaultiano, e fundamentalmente também debate os novos movimentos, né, de vigilância, graças às novas tecnologias que vêm surgindo internacionalmente, né? Pensando fundamentalmente a partir da ideia de data valence, novas formas de vigilância de dados. O Rafael hoje vai falar um pouco do conceito de poder instrumentariano, né, conforme tem sido traduzido, que foi inaugurado, foi trazido pela pesquisadora de Harvard, né, aposentada, Shoshana Zuboff. Esse conceito tem estado à baila, né, tem estado em bastante evidência nos últimos anos, por conta da sua capacidade de discutir, de apresentar um conjunto de novas formas de modulação e de controle, trazidas principalmente pelas plataformas e novas formas de coleta massiva de dados, né, e análise. Eu acho que é um tema bastante importante para a gente, pois se trata de um dos principais conceitos que explicam esse movimento contemporaneamente. Eu queria de antemão aqui agradecer o Rafael pela possibilidade da fala, novamente aqui cumprimentar o amigo Eduardo Mariucci, professor do Instituto de Economia, com o qual a gente tem organizado esse evento aqui. E vou passar a palavra, sem mais delongas, para o Rafael, para que ele possa talvez falar um pouco do seu livro, né, inicialmente, que seria bastante interessante, um livro que para mim foi muito importante ao longo da minha formação ali no pós-doutorado, e introduzir aí a discussão também sobre do tema do poder instrumentariano, ou instrumentário, né, na Shoshana Zuboff. Rafael, fique à vontade, um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom, obrigado, Alcides, boa tarde a todas e todas. Bom, agradeço muito o convite, queria te cumprimentar, Alcides, pelo trabalho, cumprimentar o Eduardo aí, descobri agora que ele foi meu colega de graduação nas sociais. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, Alcides, pela tua introdução, trazendo lembrando do meu livro, porque eu nem estava planejando em puxar por aí, mas acho que é bacana. Eu sou muito ruim de divulgar as coisas que eu faço, embora eu trabalhe num programa de divulgação científica, eu sou ruim para divulgar as coisas que eu faço, mas eu posso até começar por aí, para a minha fala. Esse livro, que se chama, né, Para Além das Máquinas de Adorável Graça, eu escrevi ele sob encomenda das edições Sesc, que queriam alguma coisa sobre cultura hacker e democracia. E aí, a pergunta era, o que é que pode a cultura hacker para a democracia? E aí eu aproveitei esse gancho que eles me deram, essa oportunidade, e juntei várias coisas que eu estava trabalhando, que eu continuo trabalhando, mas fiz um grande apanhado de coisas que eu vinha trabalhando já desde o meu doutorado, desde o mestrado, na verdade,
para o doutorado. No meu mestrado e depois no doutorado, primeiro na linguística, depois na antropologia, eu trabalhei com o movimento software livre. E primeiro, no mestrado, eu trabalhei um pouco com a distinção entre free e open, tentando entender o movimento software livre como um movimento político. E depois, no doutorado, eu continuei com essa pegada, mas eu fui para uma análise mais etnográfica, discutindo questões de ideologia, e tentando olhar para as divisões políticas dentro do movimento software livre, e pensar isso junto com várias mudanças que vinham acontecendo, que estavam ebulindo, acho que naquela época, e que hoje o período que a gente vive são muito resultado, não é? E aí, basicamente, e aí, assim, o livro acaba tendo um pouco essa coisa dessa análise, depois se junta com uma análise que eu fiz, uma linha que eu acabei trabalhando bastante tempo, de entender as ideias em torno da cibernética, não é? Isso, para mim, tinha a ver, para eu entender o movimento software livre, eu fui meio que para as origens da ciência da computação, fazendo mesmo uma abordagem sobre mudanças epistemológicas mesmo que começaram a acontecer no meio do século XX, que resultaram na ciência da computação. E depois, na última parte do livro, eu falo um pouco de capitalismo de vigilância, que é exatamente o que eu entendo como uma ameaça, não é, para a democracia, algo que entendo estar ameaçando a democracia. E aí eu tentei, então, refletir um pouco sobre como a cultura hacker poderia contribuir com, na verdade, não diria uma oposição, mas pelo menos uma postura crítica com relação ao capitalismo de vigilância. E para mim, a comunidade hacker, a comunidade software livre, de uma maneira geral, ela, durante os anos 2000 e 2010, mas 2000 principalmente, ela vai se estruturando em cima de algumas contradições. Primeiro que o movimento software livre, ele como um movimento, como eu estou entendendo ele como um movimento social, entendo ele como um movimento social, ele acaba construindo seus heróis e vilões ali em torno, não é, daquela sua causa. Então, ali para o movimento software livre, originalmente os vilões são o software proprietário, não é? E aí a imagem de maior vilão ali a Microsoft e o Windows. E uma coisa importante nessa minha pesquisa de campo é que eu começo a perceber a entrada do Google como uma empresa relevante nos debates sobre software livre. E aí a Google não aparece como um vilão, mas aparece como um amigo do software livre, muitas vezes. Por quê? Porque o Google está trabalhando com tecnologias abertas. E aí eu não vou me deter muito sobre isso, mas só para aproveitar o gancho que você me deu e juntar com a fala sobre capitalismo de vigilância, uma coisa interessante é o quanto ali em meados de 2000 está acontecendo mesmo uma mudança tecnológica importante em que a gente está deixando de utilizar e de ter tanta centralidade os softwares que estão instalados no nosso computador, sobre os quais você tem cobrança de copyright, etc., aquelas cenas que a gente tinha durante os anos 2000, com a Microsoft invadindo campos de universidade, invadindo prédios de escritório para ver o que é que tem de software pirata, e aí cobrando multas, etc. Então, o sistema operacional vai ficando uma coisa menos relevante no negócio da informática, de uma maneira geral, e fica mais relevante o quê? O fluxo de dados. Então, e ali na minha tese de doutorado eu já estou escrevendo isso, quanto as empresas de tecnologia da informação já não estão mais lucrando com venda da propriedade intelectual diretamente. Elas estão lucrando com o fluxo de dados, com o que elas conseguem trabalhar com esse fluxo de dados e os lucros que ela consegue extrair disso. Nesse sentido, toda
o que se tem, esse conjunto de ideias que circula em torno do software livre, mas que também está no movimento cultura livre e etc., de que é preciso compartilhar, é preciso abrir, é preciso fazer circular e etc., isso acaba sendo, de alguma maneira, usado em benefício desses novos sistemas em que o lucro não está tanto na venda do pacote de software, mas está em como as empresas conseguem se apropriar dos dados que circulam. E aí isso, para mim, eu termino um pouco o livro falando disso, e para mim, para o movimento, seria necessário, e eu acho que isso vem acontecendo, o movimento software livre precisaria, e acho que isso vem acontecendo, né, se reinventar para olhar para essas novas contradições e perceber que, muitas vezes, a abertura ou o próprio software livre não é suficiente se você tem uma rede que é controlada por algumas corporações. E isso acho que permite para a gente, talvez, falar um pouco sobre o que é que me atraiu desde o começo, quando eu ouvi falar a primeira vez da ideia de capitalismo de vigilância. Porque eu já vinha, então, trabalhando com essa ideia dos fluxos. E os fluxos são capturados por que maneira? Pela vigilância. Não é? Pelo fato de que você tem algumas empresas posicionadas de maneira favorável na rede, de maneira que elas conseguem observar os fluxos de dados e extrair lucro a partir disso. Quando eu ouço esse conceito de capitalismo de vigilância, eu falo, opa, peraí, tem uma coisa muito interessante aqui, vou dar uma estudada nisso. E o que é o capitalismo de vigilância, né? Para fazer, acho que ainda fazer essa introdução. O capitalismo de vigilância, de acordo com a Shoshana Zuboff, seria uma nova fase do capitalismo informacional, não é? Em que a vigilância ganha essa proeminência, é uma fase que depende muito das novas tecnologias do Big Data, não é? E fala sobre um conjunto de empresas que é capaz de se posicionar de uma certa maneira, de modo a ter acesso a esses dados, não é? E usar esses dados para fazer operações de previsão de comportamento dos usuários, e fazer operações de modificação de comportamento dos usuários. De modo que, ao prever o comportamento dos indivíduos, né, de uma maneira geral, até mais do que os usuários exatamente de algum serviço, de modo que, ao conseguir prever, essas empresas conseguem se posicionar de uma maneira favorável, não é, para extrair mais lucros, e também conseguem, porque elas controlam a arquitetura e os fluxos dos dados, os algoritmos e etc., também conseguem produzir práticas de modificação de comportamentos sutis, não perceptíveis pelos usuários, não é? Na grande maioria das vezes, mas que faz com que ele se comporte de uma certa maneira, e ao conseguir fazer com que você tenha o que a Shoshana Zuboff fala de mercado futuro, não é? Do comportamento, não é? Ao conseguir fazer isso, ela também consegue extrair mais lucros. E de que empresas a gente está falando? A gente está falando de Microsoft, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de Google, a gente está falando de Amazon, e a gente está falando de... Falta mais uma? Da GAFAM? Apple, claro. Até essa é um esquecimento... não é gratuito, porque a Apple, a própria Zuboff trata como se fosse uma menos importante aí, até menos invasora e menos violadora da privacidade do que outras, que é um ponto que eu discordo, mas enfim. E acho que, embora eu acho que o conceito tenha, não é, essa definição mais ou menos estrita, e eu vou até... me deter bastante nela,
ele reflete, na verdade, preocupações que não nascem com a Zuboff, mas que estão em vários dos estudos sobre vigilância já a partir dos meados dos anos 2000, não é, da década de 2000, e que hoje estão não só no campo da vigilância, mas outros campos também estão construindo conceitos para lidar com coisas parecidas. Então, eu acredito que se a gente tiver uma certa liberalidade, a gente consegue fazer conversar vários conceitos contemporâneos. Então, o capitalismo de vigilância conversa muito com a ideia de capitalismo com a ideia de colonialismo de dados, conversa muito com várias das coisas que estão sendo escritas hoje sobre inteligência artificial, tá? Porque esses sistemas de previsão e modificação de comportamento usam muito de machine learning, não é? Conversa muito com a ideia de capitalismo de plataforma, não é? Que foi um termo que também apareceu bastante. Só que tem alguns limites, não é? Do conceito de capitalismo de vigilância, que é legal a gente discutir e para estar ciente deles e conseguir ir um pouco além. Quando a Zuboff fala de capitalismo de vigilância, ela está falando especificamente de um modelo de negócios voltado para o marketing em redes sociais e plataformas de busca. Tá? Então, ela está falando principalmente de Google e Facebook. Ela está falando, claro, ela está olhando também para a entrada de mecanismos sensores de vigilância para dentro das casas, nos dispositivos móveis e etc. Mas ela está pensando na operação das práticas de mudança de comportamento, em especial, acontecendo nas plataformas de publicidade. E aí, quer dizer, está sendo usados principalmente para o marketing. E aí, quando eu estou falando em plataformas de publicidade, eu estou usando uma dos tipos de plataforma que o Nick Srnicek fala quando ele fala de capitalismo de plataforma. O Nick Srnicek fala de um fenômeno muito parecido, em que os dados ganham uma importância enorme na economia global. Viram para usar um chavão, ele não usa esse chavão, mas para usar um chavão e conversar com ele, eles viram o novo petróleo. Mas mais do que o novo petróleo, porque ele fala que os dados passam a ser utilizados por toda a indústria. Então, a indústria, claro, de redes sociais, as plataformas de internet, etc. Também as plataformas de entrega, que agora acontecem via internet. Também as plataformas de entrega de conteúdo, do tipo Spotify e etc. E também a indústria manufatureira, que passa a incorporar sensores dentro da sua fábrica e está o tempo inteiro sensores não só na fábrica, né, mas em todos os itens da produção, em cada pedacinho que vai no processo produtivo, aí aparece monitorado, não é, com seus dados monitorados, e esses dados viram algo que antes a indústria tratava como um custo. Então, ela pegava e jogava fora um monte dos dados que ela ia coletando, e a partir da invenção, daí, de acordo com a Zuboff, do capitalismo de vigilância, esses dados, a partir da invenção que a Zuboff, inclusive, diz que é do Google, não é o Google que descobre que tudo aquilo que a gente coloca no mecanismo de busca para tentar buscar alguma coisa na internet, ele poderia usar aquela informação para ser uma informação sobre os indivíduos, não é? Então, esse dado que antes era um problema, vira o patrimônio dessas indústrias. Alguns autores, inclusive, estão falando em dado como capital. Tem um autor muito interessante chamado Jayton Sadovski, eu acho que é o sobrenome dele, que tem um artigo muito interessante sobre isso. Vale a pena. Mas aí eu queria falar desse desdobramento que tem no trabalho da Zuboff, né? Assim, então, eu acho que isso é um primeiro limite. O conceito tem um limite, dado pela autora.
Mas nós não precisamos ficar com o limite dado pela autora. A gente pode pegar isso e pensar de outra forma. Eu penso de outra forma. Não imagino o capitalismo de vigilância restrito às redes sociais ou à internet. Eu acho que ele é uma categoria que a gente pode usar para outras coisas. Mas isso significa que várias coisas que são depreendidas por ela mesma, no próprio texto dela, também precisam ser reinterpretadas. Se eu estou reinterpretando isso, eu tenho que fazer essa reinterpretação geral. E isso é um pouco vou tentar fazer com vocês. Pois bem, para mim, a palavra capitalismo de vigilância é muito boa, por quê? Primeiro, ao contrário de alguns críticos da Zuboff, que eu concordo que ela, ao longo do livro, eu tenho divergências políticas com relação a Zuboff, né, com relação ao liberalismo dela, ela é uma autora do liberalismo econômico, principalmente eu tenho divergências com relação ao papel das lutas sociais nas transformações do capitalismo que ela historicamente vai observando. Mas, enfim. Mas ela usa a palavra capitalismo. E ela está falando de um sistema econômico. Então, eu não acho que... Ela não está falando em economia da vigilância. Ela está falando de um determinado modo de acumulação. E ela está falando de vigilância, que eu acho que é uma categoria muito mais interessante do que, por exemplo, falar em colonialismo de dados, que é algo também bacana, porque fala... tem um problema nesse termo, mas vou falar sobre isso. Mas acho legal usar a vigilância, porque a vigilância para ela, e eu acho que eu concordo nesse sentido, um mecanismo... o mecanismo de funcionamento desse modo de acumulação, desse momento do capitalismo informacional. Tá? Quer dizer, observar, muitas vezes de uma maneira não percebida, coletar dados sobre indivíduos para propósitos de gerenciamento, indivíduos e grupos. É exatamente a vigilância. Então, eu acho essa categoria muito boa e os estudos de vigilância nos servem por vários motivos. Muito bem. Esse capitalismo de vigilância, para Zuboff, tinha mais um ponto que eu acho que eu larguei na metade, mas, enfim. O colonialismo de dados. Colonialismo de dados é um termo bacana, mas a gente precisa entender, quem tem usado esse termo são autores, são dois autores, Nick Couldry e Ulisses Meirías. Eles escreveram um livro chamado The Costs of Connection. E para eles, o colonialismo de dados, ele é uma imagem de um processo que estaria acontecendo agora e que seria análogo ao processo colonial de 500 anos atrás. Que seria, na verdade, o colonialismo de dados seria levar algo que antes estava acontecendo numa relação entre metrópoles e colônias, para algo que teria como colônia, não lugares específicos no planeta só, mas toda a população do planeta. Então, isso é uma imagem que, inclusive, a Zuboff traz bastante no livro dela, que ela fala de práticas que lembram o colonialismo, do capitalismo de vigilância. Porém, quem usa esse termo e usa como uma categoria é o Meirías e o Couldry. Agora, tem uma fraqueza nisso. E aí nós, como pesquisadores do Sul, eu acho que temos algo a levantar a mão e falar, opa, peraí. Da maneira como eles tratam, e não que eles não digam que não existem práticas coloniais que continuam existindo entre Norte e Sul, etc. Mas o efeito geral da maneira como eles tratam esse termo na verdade, de deixar de dar ênfase para assimetrias no mundo da tecnologia, nesse capitalismo de vigilância, que estão sendo perpetuadas e reinventadas entre Norte e Sul global. Não vou entrar nesse assunto aqui, mas para mim isso é um ponto importante. Agora,
voltando para Zuboff e falando de poder instrumentário. Ela dedica um eixo inteiro do livro dela para isso que ela chama de poder instrumentário. E esse poder instrumentário seria algo típico do modo de operar do capitalismo de vigilância. Esse poder instrumentário, então, estaria ligado diretamente ao capitalismo de vigilância. E ele operaria no sentido de não exatamente produzir práticas. Ele operaria de um modo que seria completamente novo e com tecnologias emprestadas, de acordo com a Zuboff, ou uma epistemologia emprestada do behaviorismo radical, do Skinner, lá do início do século XX. E uma coisa fundamental nesse modo de conhecer do behaviorismo radical seria lidar com os sujeitos que são os objetos de pesquisa, não numa relação empática de conhecimento entre quem conhece e e objeto que é conhecido, mas uma relação distante, em que o outro, ali que é objeto desse conhecimento, seria tratado como se fosse como se fosse um animal, ou mesmo como se fosse, e aí eu extrapolando um pouco, como se fosse uma máquina, tá? Então ela vai trazer vai olhar para várias dessas coisas do behaviorismo radical, vai falar como esse behaviorismo radical tem penetração no Vale do Silício e orienta as práticas de previsão e modificação de comportamento que o capitalismo de vigilância faz. Isso seria um modo, e eu acho que para nós das ciências sociais bastante, a gente está vivendo bastante isso, porque a gente está vivendo um momento em que o nosso campo de conhecimento, que é muito baseado numa relação, e eu estou falando aqui como antropólogo, né, é muito baseado numa relação de empatia. Um mecanismo básico de conhecimento da antropologia é o mecanismo de naturalizar o que é diferente e quando e pegar alguma coisa que é própria e produzir em si uma alteridade, uma diferença. Quer dizer, é uma relação, a antropologia e grande parte das ciências humanas é uma relação humana. As novas ciências do Big Data estão falando outro idioma. Eles estão falando um idioma que é informacional. E aí eu faço um acréscimo e uma extrapolação à ideia de poder instrumentário da Zuboff. Ela vai olhar para o behaviorismo radical. Eu acho que a gente tem que olhar não só para o behaviorismo radical, mas a gente tem que olhar para a cibernética. É a cibernética que... É claro que behaviorismo radical e cibernética têm uma relação super estreita, mas olhar para a cibernética é olhar para um modo de conhecimento da computação, e que tem alta penetração no modo como o século XX vai produzir de entendimento do mundo. Então, mesmo os homens, né, os humanos, passam a ser entendidos de uma maneira informacional. Nossos problemas são sempre resolvidos por esse paradigma que é informacional. Então, vários pesquisadores, tem um que eu gosto de citar, que foi nosso professor aí na graduação, que é o Laimer da Garcia dos Santos, ele fala em virada cibernética. Fala em virada cibernética quando diz que o mundo, um horizonte do capitalismo do século XX, do final do século XX, foi a de transformar tudo em dados, jogar tudo para um grid informacional. E o Laimer vai olhar para a cibernética quando fala disso. Então, para mim, uma das questões para a gente entender o poder instrumentário
passa pela cibernética. Mas tem uma outra lacuna do trabalho da Zuboff que eu queria explorar. Ao longo do livro, ela também fala do instrumentarianismo, tá? Foi assim que traduziram em português, tá? Numa tradução que tá bem complicada do livro. Recomendo que vocês leiam com muito cuidado. Mas, enfim, tá traduzido assim e não acho, essa tradução não acho ruim. Quando ela fala em instrumentarianismo, ela passa a fazer comparações com um outro poder, né? Quando ela fala em poder instrumentário, que seria um poder típico do capitalismo de vigilância, ela também faz um paralelo com o totalitarismo. E aí ela faz um pouco esse paralelo porque ela está pensando mesmo em dar, eu acho que esse caráter trágico, não é, do capitalismo de vigilância e desse poder, que é um poder que essencialmente, e é um poder e um modo de conhecimento que essencialmente desumaniza, porque faz a leitura dos humanos, não é, e das máquinas e dos entes vivos, de uma maneira geral, como pontos informacionais, não é? O tipo de incidência que o poder instrumentário vai fazer sobre os indivíduos é uma incidência informacional. Pois bem, ela faz, então, essa comparação com o totalitarismo. Poder totalitário e poder instrumentário. Essa comparação no livro dela é muito boa, e eu estou dando, inclusive esqueci de comentar isso logo no começo, mas tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou trabalhando numa disciplina que eu estou dando esse semestre. Então, são leituras que eu estou fazendo, e são coisas que estão... não tenho nada escrito ainda sobre isso, são coisas que estão em evolução na minha cabeça e que eu estou trabalhando. Mas, enfim. Quando ela fala em poder totalitário, ela vai ler especificamente a Hannah Arendt. E aí eu acho que é muito interessante a gente entender o totalitarismo na chave da Hannah Arendt, para daí a gente entender o poder instrumentário na chave da Zuboff. E aí eu fui lá ler a Hannah Arendt, toda a coisa do totalitarismo. E uma coisa interessante que a Arendt vai falar do totalitarismo é que ele é um poder que pretende, que atua de maneira a dobrar os sujeitos. Ela não usa essa expressão, tá? Mas é quase que como... acho que a melhor imagem que a gente pode ter é a do Orwell, do 1984, não é? Quando tudo aquilo que ali no Big Brother, não é? O personagem principal passa, não é? Tudo aquilo, todo o drama que ele vive durante aquele livro, para que no final ele esteja, e é o que tragicamente acontece, desculpem o spoiler, mas o livro tem mais de 50 anos, e que é o que no final acontece tragicamente, em que ele se dobra ao grande irmão, não é? Esse é um tipo é uma incidência do poder que não é a mesma do poder instrumentário, porque o poder instrumentário requer uma atuação constante. O poder instrumentário não busca dobrar os sujeitos, não busca convencer ninguém de nada. Não busca convencer, claro, racionalmente, mas também não busca, de certa maneira, dobrar esses sujeitos. O que ele busca é controlar os sujeitos. E aí, controlar é o sentido da cibernética. Não é o controlar no sentido de mando, não é? Eu mando e você obedece, eu te controlo. Não. Controlar é manter uma vigilância constante, informacional, e a partir dessa vigilância informacional, também operar informacionalmente, para que aí você consiga conduzir os indivíduos para uma determinada ação. Então, eu acho esse paralelo que a Zuboff faz interessante para entender as diferenças, não é?
o poder, e aí, assim, a gente pode falar sobre o totalitarismo bastante tempo, mas acho que não é tanto a questão aqui. Mas é um modo de operar, não é? Que passa pelo terror, que passa e que passa mesmo, de certa forma, a produzir uma espécie de automatização, ela também não está usando essa palavra, tá? Sou eu que estou usando aqui, uma espécie de automatização desse comportamento, porque ele se enquadra, não é, no totalitarismo, para se enquadrar no totalitarismo. E quando a Arendt está falando de totalitarismo, ela está falando do quê? Está falando do nazifascismo, não é? E está falando do stalinismo. Ela mesma, nas edições que são publicadas mais recentemente, até coloca esse porém, né? Olha, quando eu escrevi, tinha acabado muito pouco tempo o stalinismo, eu não sabia muito bem o que ia acontecer, e aí ela fala, olha, alguns anos se passaram, e agora eu acho que o totalitarismo soviético acabou ali com o stalinismo, ou aquela forma é típica do stalinismo. Enfim. Aí eu fico com uma pulga atrás da orelha. Tá bom, se você pode falar sobre poder instrumentário, fazendo com esse paralelo do totalitarismo, e o resto do globo? E nos lugares democráticos não tem poder? Para onde vai esse poder? Como é que esse poder é exercido? Não é? Quais são esses... será que o totalitarismo é algo que a gente consegue, de alguma maneira, dizer que ele, não na sua forma exata, mas ele tem algo que também está operando nos regimes democráticos, quer dizer, ele tem um modo de funcionamento que você pode dizer que é semelhante do que está operando nos regimes democráticos? Para mim, isso é uma questão inconclusa. Então, um caminho que eu fiz foi ir buscar nos trabalhos de um pesquisador que eu trabalhei bastante que eu usei bastante no meu doutorado, e que é um pesquisador de história da mídia, história dos meios de comunicação e etc., chamado Fred Turner. Ele tem um livro chamado The Democratic Surrounding, e é um livro sobre o quê? Sobre o início do século XX, o medo que os americanos tinham da emergência de um homem autoritário, um homem típico do totalitarismo, e um medo que os americanos estavam ligando muito à emergência de certas mídias também, do rádio e da TV, que eram vistas como mídias que poderiam produzir um homem totalitário. E aí o Turner vai falar sobre o quanto houve um movimento intelectual e um esforço de Estado, de algumas agências de Estado, para produzir o que eles chamam de homem democrático. Um esforço que teve, inclusive, participação de intelectuais dos Bauhaus, que tem os intelectuais alemães da Escola de Frankfurt que estão indo para os Estados Unidos, mas tem também o trabalho de antropólogas como Margaret Mead, como Ruth Benedict, como o Gregory Bateson, inclusive o Marcuse, inclusive, esses antropólogos são antropólogos que tiveram muito contato com a cibernética, não é? Que são do grupo CERN, ali, dos primeiros estudos da cibernética, em contato com Norbert Wiener, Shannon, todo esse pessoal que são cientistas da computação, que vão escrever, vão desenvolver a cibernética, não é? A própria antropologia do Bateson, você pode ser entendida como uma antropologia cibernética, e etc. Enfim. Então, naquele momento, se entendia necessária a produção de um homem. E a produção de um homem que não fosse o totalitário, mas um homem democrático. E aí, o Estado americano vai, inclusive,
tratar o homem democrático como o típico homem americano dos Estados Unidos, não é? E vai falar, isso vai ser, inclusive, misturado com um momento em que tem toda aquelas escolas de relação entre cultura e personalidade, em que o Estado-nação é visto como portador de uma determinada cultura, não é? Então, assim, você vai falar em cultura americana, cultura brasileira, isso são todos estudos, não é? Essencialistas dessa época, haveria uma essência cultural. E aí o livro é interessante porque fala, inclusive, da preocupação com o surgimento do homem totalitário como importante para a formação da ideia dos Estados Unidos como um lugar multicultural e como produzir, com todas as contradições que estão acontecendo ali no meados do século XX, não é? Com racismo e etc., mas uma tentativa de produzir uma ideia de multiculturalidade nos Estados Unidos, e que vai desabrochar no que a gente conhece como multiculturalismo mesmo. A ideia de que você pode ter um Estado isento, de certa forma, quase que uma plataforma, que compatibiliza diversas culturas, não é? E povos que são tolerantes e que conversam entre si, e essa tolerância como a essência do homem democrático. Uma ponta interessante é o quanto essas tecnologias de produção do homem democrático, que vão ser utilizadas por várias mídias de vanguarda, grupos de vanguarda e etc., que vão ter várias experimentações, muitas dessas tecnologias vão resultar, ou se não a tecnologia em si, mas muitas dessas ideias, sonhos e utopias vão ser muito influentes para próprias sonhos, utopias, ideias da internet, não é? Do que se convencionou as chamadas ideologias da internet, não é? Então, eu acho que isso é um ponto. Perceber, não é, essas relações e de repente, trabalhar para suprir essa lacuna e não descartar exatamente a ideia de poder instrumentário, mas entender como ele se combina com outras formas de poder, não é? E aí, nesse sentido, é claro, fica quicando uma bola Foucaultiana aí, não é? Porque quando a gente fala, e isso eu escrevi na resenha que eu escrevi do livro da Zuboff, é um dos pontos que eu trago, quando ela está falando sobre poder instrumentário e behaviorismo radical, para mim fica faltando a cibernética, mas fica faltando também toda a discussão sobre sociedade de controle, não é? Que me parece ter uma relação muito forte com a própria ideia com os modos de operação desse poder instrumentário. E aí, me parece que tem aí uma conversa boa também para a gente pensar disciplina, controle e poder instrumentário. Quer dizer, como você tem... a gente está vivendo agora um momento em que, digamos que de ressaca das instituições disciplinares, que tem a ver com um monte de coisas. Uma das coisas importantes é com o neoliberalismo. Essa ressaca tem a ver também com o neoliberalismo. Mas ela tem algo aí de interesse do neoliberalismo em, de certa maneira, se apropriar de críticas necessárias e importantes à disciplina que historicamente têm sido feitas, não é? A disciplina como esse... até quando esses intelectuais que estão falando do homem democrático e etc., eles estão falando sobre o poder que leva ao totalitarismo, muito lembra, não é, as instituições disciplinares.
Mas é claro que não é uma transposição, tá? Sem atrito, né? Acho que a gente pode pensar... tem um limite de pensar, por exemplo, a relação entre totalitarismo e instituições disciplinares. Porque o próprio totalitarismo, na maneira como a Arendt trata, ele destrói instituições. Porque as instituições, para Arendt, são ainda um lugar de democracia e negociação da sociedade. Não é? Então, o totalitarismo quando a Arendt está falando sobre ele, ela está falando de uma sociedade que está sendo impactada pela Revolução Industrial ainda, pelas massas. Não é? Ela vê o homem totalitário sendo quase que como desamparado pela sociedade de massas, não é? Por se ver na massa. Então, ela estabelece essa relação forte entre totalitarismo e massa. E que é o medo também que aquele pessoal no início do século XX nos Estados Unidos está tendo de emergência de um homem totalitário nos Estados Unidos. Do rádio e da TV funcionando para manipular, aí é manipular mesmo, as massas. Não é? Mas, enfim, eu acho que tem uma conversa interessante entre esse é o caso das instituições disciplinares, não é? Esse novo momento, que também, e isso é legal de olhar no próprio Foucault, não é? Quando você tem as passagens, não é? Você não é que você tem rupturas, acabou um, começou outro. Não é isso. Existem as sobreposições de modos de poder, não é? Desses poderes. Então, é claro que você tem a convivência de instituições, você pode falar de convivências de dispositivos da sociedade de controle com dispositivos da sociedade disciplinar. Mas, enfim, acho que tem uma conversa possível aí. E acho que essa é uma, como eu coloquei no título aí da minha fala, essa é uma extrapolação, digamos, que eu acho que pode ser interessante para a gente refletir. Para mim, assim, a maneira que eu tenho de trabalhar com os conceitos não é trabalhar com os conceitos como se fossem grandes totens fechados e etc. Eu gosto dos conceitos porque eles me ajudam a enxergar coisas. Então, por exemplo, eu gosto do conceito de poder instrumentário porque ele me ajuda a enxergar coisas, a enxergar um modo de operação que se relaciona com sociedade de controle, que tem os seus limites da disciplina, que se relaciona com esse momento que a gente está vivendo, que também é de desagregação de instituições, de pessoas que não têm com relações de classe frágeis, com relações de identidade complicadas, e que me parece muito com uma relação com esse início do século XX também. Bom, eu acho que é isso, acho que já falei bastante, espero que tenha ficado, que eu tenha conseguido me expressar bem, e eu acho que é uma questão, o que eu estou trazendo para vocês aqui não está muito cimentado, são coisas que eu estou lendo, pensando junto com os alunos, tentando enxergar caminhos, para, eu acho que construir um entendimento de coisas que estão acontecendo agora, que possa ser forte, e olhando para diversas contradições. É isso, gente. Obrigado. Rafael, muito interessante, muito clara a sua exposição. E, evidentemente, conforme você vai falando, eu vou me remexendo aqui, porque eu vou ficando animado para fazer comentários, como você sabe, né? E
Só uma breve errata aqui, né? Na hora que eu fui fazer a apresentação, eu estava com outro YouTube aqui aberto, né? E aí começou a dar o delay, então comecei a me embananar na hora de falar aqui, caso tenha ficado alguma coisa errada no momento que eu fui fazer a apresentação, estava vindo duas vozes aqui. Certinho. Mas, de qualquer maneira, eu não estou conseguindo acompanhar se no YouTube tem alguma manifestação, pelo que eu vi brevemente tem algumas, mas eu vou iniciar fazendo alguns comentários aqui em cima do que você falou, e nada diferente do que a gente já não conversou, né, pelo menos no e-mail, numa troca inicial de e-mails que a gente fez, né, principalmente relativo a umas observações sobre o poder instrumentário ou instrumentariano. Agora eu fico muito na dúvida. Realmente, me chama bastante atenção a primeira coisa me chama bastante atenção a questão da tradução. Isso é um primeiro ponto. Eu acho que tem um elemento ali a ser chamado a atenção. Quando você lê em inglês, é instrumentarian, né? E o instrumentarian deriva no instrumental e instrumentariano, acho que você falou, instrumentário. São duas categorias que ela vai mencionar. Numa para especificar um conjunto de relações e a outra para explicitar um outro conjunto de relações. No primeiro, a materialidade da coisa, pois se trata de uma infraestrutura. Se trata de um mecanismo, por ser uma infraestrutura, por definição, se a gente trouxer o Paul Edwards e aquela galera toda, por definição é algo que se esconde, é algo que busca a invisibilidade. Né? As infraestruturas só são notadas quando elas falham, né? Quando elas funcionam, elas desaparecem. Essa é a tendência, né? Uma tendência à imanência, digamos assim. E o instrumentar, a parte instrumentária, né? Que eu não saberia como traduzir aqui, né? Seria o instrumentário. Ela denota justamente essa produção de uma racionalidade também no sujeito, uma produção de um. Então, aí é até um pulo do gato, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, tem também uma produção de um consentimento dos sujeitos. Até porque ela está falando: olha, tudo vai funcionar na base do consentimento aos sujeitos. Né? Os sujeitos consentindo, por exemplo, e ela fala de um trade-off entre privacidade e maior benefício na vida, né, digamos assim. Benefício na vida foi uma maneira de eu dizer aqui, mas é um conjunto de benefícios atrelados à sua total integração ao capitalismo de vigilância. Então, você concede esses dados de bom grado, ela tem uma passagem ali, mas você está consentindo a tua privacidade. Eu até acho que ela vai bastante nisso depois, mas tem outros autores que estão trabalhando nisso. Acho que o Byung-Chul Han, ele tem no trabalho da psicopolítica, né? É psicopolítica, eu acho, sobre o neoliberalismo, ele vai mais além, ele vai falar que existe essa função da transparência, né? Uma nova função agremiada ao conjunto neoliberal contemporâneo. Quanto mais transparente você é, mais chance você tem de se integrar em cadeias de emprego, no LinkedIn, etc., né? Quanto mais você se torna transparente e quanto mais você torna a sua vida exposta a esses mecanismos de dados, enfim, a sua integração é maior, consequentemente, os seus benefícios supostamente seriam maiores, etc. Então, me parece ter uma relação de consentimento para essa modulação que vai surgir a posteriori, né? E é curioso que conforme o sujeito mais se integra, mais ele vai sendo também modulado. Então, parece um processo de co-construção, que eu não saberia precisar aqui, pelo menos não nesse momento. Então, isso me chama bastante atenção na fala dela como segundo ponto. Me parece ter um certo consentimento, queria saber também como que você percebe isso. Um outro ponto, eu vou puxar enfim, eu achei muito interessante essa digressão que você vai puxar principalmente dos frankfurtianos, que é pelo menos onde eu conheço. Eu não vou me aventurar em outros que eu não conheço, né? O Fred Turner é o de Stanford. Eu tive com ele no Esse início mesmo. do doutorado, né? Com ele, com o Henry Lowood, né? Porque eles chegaram a cunhar o conceito de complexo militar de entretenimento. E à época me era interessante esse termo, porque envolvia a ruptura das barreiras entre Hollywood e etc., né? Então ele é um sujeito também muito próximo de alguns conceitos frankfurtianos que foi me remetendo aqui. E sempre que eu lia ela, essa coisa do instrumental era algo que estava presente nos trabalhos do Marcuse, da racionalidade instrumental, que está também na Adorno, que está no Horkheimer, né, da produção de uma racionalidade instrumental, que é, por sua vez, né,
uma racionalidade acrítica, ahistórica e de profunda integração num conjunto sistemático de conhecimento, né? Científico, acrítico e etc., né? Há conhecimento, porém não crítico. Há um conhecimento que serve para o aprofundamento disso que o Mariucci ia falar, perdão, o Marcuse chama do sujeito socialmente útil, né? Eu acho que está acho que não sei se não me lembro, esqueci, é o volume 2 daquele Sociedade, eu acho que era Psicanálise e Sociedade, eu não lembro, depois eu posso me lembrar aqui. Então, a produção do sujeito socialmente útil depende dessa adesão quase que restrita a esse universo instrumental, né, do conhecimento acrítico, em geral. Então, essa digressão eu nunca tinha feito, e eu acho que quando você traz aqui, é muito interessante porque ilumina diversos elementos aqui na análise da Zuboff. Agora, evidentemente, trazendo à tona, né, o debate que a gente chegou a construir em outros espaços, eu fico me perguntando até que ponto, né, essa cisão, eu achei muito, na minha leitura, eu também não sei se eu falo pelo Mariucci, a gente teve conversas semelhantes, mas não sei até que ponto essa divisão muito radical, ao meu ver, né, que é muito forte entre o totalitário e o instrumental, instrumentariano, né? Sem zonas cinzentas mediando isso, né? Eu não sei até que ponto também ela não perde uma capacidade analítica interessante. Como você mesmo trouxe aqui, eu acho que é uma crítica muito interessante que você traz aqui, porque há sobreposição entre formas de poder. O Foucault está colocando, nunca, momento algum, você pega o final ali do Segurança, Território e População, Foucault está falando, olha, beleza, acabei de falar desse negócio de governamentalidade, mas isso não anula o biopoder, não anula a disciplina, não anula o soberano. Nada disso, elas convivem, elas estão ali, as coisas permanecem. E de repente ela traz o instrumentariano e fala, eu sei que ela faz algumas digressões muito interessantes, não é simplesmente ah, tão radical assim, mas ela fala, olha, eu estou opondo isso a esse poder totalitário. E aí me chama muita atenção, porque existem tantas outras formas de poder que gravitam entre o totalitário e o instrumentariano, que poderiam ser mediados, e que às vezes eu acho que ela perde uma capacidade analítica muito interessante. No caso que eu lhe mencionei em um outro momento, né, olhando, por exemplo, instrumentos de vigilância que fogem das plataformas, como, por exemplo, já mencionei o caso do Gang Matrix, instrumentos de policiamento preditivo, que estão bebendo diretamente da fonte também do behaviorismo radical ali, né? Estão bebendo direto porque eles têm uma pressuposição de uma racionalidade matematizável do sujeito, de uma interpretação numérica, como diria a Célia Lurie, né? Numerificada dos sujeitos, né? Eu acho isso muito interessante, porque eles podem não se associar a essas tecnologias diretamente às plataformas, mas em alguns casos elas dependem de uma produção de conhecimento das plataformas, dependem digamos, de uns puxadinhos de dados dessas plataformas para operar o quê? Uma forma de violência, às vezes até direta. Eu até trabalho, como você sabe, também com a noção de violência indireta. Eu olho algumas formas de modulação como formas que até destroem a subjetividade dos sujeitos e impedem, por exemplo, uma livre realização de identitária, às vezes, né, que estaria mais ou menos, e aqui a grosso modo, no espectro da violência simbólica do Bourdieu, né, e o próprio Byung-Chul Han também remete a isso um pouquinho. Então, eu fico pensando, e queria também ouvir seus comentários a respeito disso, né, até que ponto também o poder instrumentariano ele não viabiliza também formas de violência, porque eu acho que quando ela constrói, e perdão por me alongar tanto na minha observação aqui, quando ela constrói esse arrimo, né, dizendo, olha, eu estou analisando um conjunto de poderes que estão ali nas plataformas. Ela constrói um muro, né, tremendo, como se aquelas plataformas não produzissem transbordamentos diversos e tumultuassem o que é. O capitalismo de vigilância, um pouco na minha leitura, me parece ser válido, mas muito além daquilo que ela traz também, né? Traz um universo de relações e em que, em certa medida, ela deixa até um pouco de lado, né? Quando se trata da violência policial. Eu acho que metodologicamente, não sei se eu estou exagerando, jamais queria ser cruel com a pesquisa da Zuboff, que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que, em certa medida, metodologicamente, faz sentido construir essas diferenças. Mas quando você pega trabalhos da Kate Crawford, lá do Atlas of AI, da Sarah Barner, né?
Byrne, não me lembro, não sei, perdão pela pronúncia, né? E vai falar de policiamento preditivo, do Joshua Scannell. Eu acho que eu tenho um aqui de um outro rapaz que está aqui na mão, o Digitalize and Punish, que é do Brian Jefferson, por exemplo. Eles estão analisando justamente como esse conjunto de plataformas, de uma certa forma, também está comunicando com formas e instrumentos policiais. E é muito interessante, porque quando você vê essa análise prática, a plataformização está em tudo. E as big techs, de uma certa forma, operacionalizam uma forma, às vezes até violenta, de relação e de modulação dos sujeitos, né? Sei que é meio incongruente dizer modulação e violência junto, mas talvez a gente esteja assistindo, pelo menos na minha visão, me parece estar assistindo a um novo conjunto de esmagamentos de subjetividade aí que vão além da modulação soft, por assim dizer. Mas, enfim, é um pouco a minha análise e dizer novamente que, assim, para mim foi muito interessante. Mas também não vou ficar tecendo os elogios agora, porque eu acho que a gente ainda vai discutir bastante. Eu teço elogios mais ao final também, tá? É isso. Queria ouvir seus comentários, né? Depois, se o Mariucci tiver alguma coisa, se o pessoal também tiver, Eu fique à queria vontade. Fiquei aqui. Você acha mais fácil você já responder, Rafael? Ou... Eu acho que senão eu vou esquecer tudo. Perfeito, sim, perfeito, ótimo. Se você não se incomoda, porque eu já estava querendo interromper o Alcides enquanto ele falava. Então, pode ser, cara. Porque, vai lá. porque eu acho que tem tantas coisas aí e acho que me ajuda a dialogar e também deixa mais claro o meu pensamento. Acho que a primeira coisa, uma coisa é a questão do consentimento. Não adianta, eu acho que um dos limites dela é que ela olha para esse indivíduo do liberalismo e ela acha, inclusive uma das razões, não é? Me parece um dos grandes motivadores do próprio livro dela e etc. Ela está enxergando que esse indivíduo liberal que ela achava ainda possível, fica mais difícil ainda nesse contexto do qual ela está falando. Então, se a gente entende também que esses sujeitos também já eram criados por outros mecanismos, quer dizer, você já tinha essa liberdade que ela se mostra tão saudosa, e não sei o que, ou tão melancólica, porque essa liberdade está se acabando, já esse indivíduo livre já tinha limites, não é? Pelo menos eu parto de uma perspectiva teórica também, que esse indivíduo livre já não é essa relação. E aí a questão do consentimento, eu concordo, assim, acho que é tratado lá de um jeito quase que como ela, de certa maneira, escreve para os formuladores de política, mas ela escreve também para as pessoas que elas deveriam não usar as tecnologias super invasivas, vamos para a Apple, que a Apple coleta menos dados e invade menos privacidade. O que é uma falácia, ou é algo que tem um limite enorme, e também esconde uma outra questão, que até ela fala um pouco, mas acaba escondido ali, que é o fato de que você ter esse direito a essa autonomia vai se tornando cada vez mais um privilégio de quem pode pagar por tecnologias que sejam menos invasivas, não é? E aí tem uma coisa que para mim, é uma questão que me parece que atravessa a tua fala, e para mim também não é resolvida, que é a questão da subjetivação no poder instrumentário. Não é? Me parece que o poder instrumentário não está interessado na subjetivação, mas ela acontece de qualquer forma. Isso e com ela também as resistências, as possíveis resistências, não é? Então, acho que ela... e aí eu defendo um pouco, não o totalitarismo, não é? Para mim, o totalitarismo, para ela, é contraste. É o melhor contraste que ela pôde encontrar para o instrumentarianismo. Aí eu tenho usado assim, poder instrumentário e instrumentarianismo. Eu acho que é isso que está na tradução em português, mas eu já vim usando por aí. E aí eu preciso falar da palavra também.
Mas, enfim. E aí, por contraste, eu acho que é um contraste que funciona muito bem, porque ela está tratando, na verdade, do modo de subjetivação do próprio totalitarismo, que é a versão mais extremada do que pode existir. Só que aí tem os limites disso tudo. E mais... porque ela está criando um drama também. E aí eu não acho que ela está dizendo que acabou o totalitarismo, começou o instrumentarianismo. Ela está dizendo, olha, o instrumentarianismo é análogo ao totalitarismo no sentido de opressão. Mas e está em continuidade no seu caráter antidemocrático. Mas ele tem outros modos de atuação. E aí ele vai atuar informacionalmente, ele não vai atuar pela violência física direta, embora é claro que, como você está bem falando, né, acho que como tudo isso transborda, né, e isso é utilizado para a violência física direta também, o que, na verdade, só exponencia a coisa toda, e não... então, essa crítica eu acho extremamente válida. E aí, só para... eu acho que a questão do instrumento... quando a gente vê na literatura o homem instrumental, ele está talvez falando de algo mais... é quase que um pragmatismo, uma adequação pragmática desses sujeitos. E que talvez a gente possa pensar isso no consentimento que os indivíduos estão dando, não é? Para as violações de privacidade que eles vão vivendo. E que aí é alguma coisa que é mais insidiosa justamente nas populações mais pobres, não é? Então, faz 15 anos que eu dou esse exemplo, mas hoje não se fala mais nisso, não é? Mas antes se falava, bom, você não quer ser objeto de vigilância do Facebook, sai do Facebook. Só que é uma coisa... eu consigo não estar no Facebook, porque eu já tenho meu emprego garantido, não é? Já fiz a boa parte da minha carreira aí, já estou cheio de cabelo branco, tranquilo. Agora, se eu fosse um jornalista iniciante, eu preciso ocupar aquela plataforma, porque eu preciso, não é, ser o mais transparente possível para que eu consiga sobreviver, não é? E aí eu gosto de não falar em instrumental e criar essas palavras para falar de instrumentarianismo e poder instrumentário, porque de fato tem aí sentidos específicos, não é? Que a gente vai dando para a palavra. Acho que é isso. Ótimo, ótimo, Rafael. Depois eu vou tecer alguns comentários, mas enfim, são provocações que você traz, são muito interessantes. Eu não sei, eu queria ver também se tem alguma pergunta do pessoal da plateia, algum comentário. Marilde, Tem você quer falar uns algo? comentários, mas eu tenho um comentário e uma pergunta, mas eu queria também aqui fazer umas observações, ô Rafael. Eu achei muito interessante a sua fala, tá? Eu achei muito interessante. Eu, como você, também gosto de utilizar os conceitos como um trampolim e não ficar preso a uma esfera de significação semântica. E muito do que você falou, eu acho que exige desdobramentos. Eu acho que é bem legal você estar expondo para a gente seu pensamento assim, de forma tão aberta. A primeira coisa, né? Eu gosto do livro da Zuboff. Eu acho ele interessante, mas para mim ele é mais um livro de divulgação do que uma coisa mais fundamentada. Eu acredito que, além dessa tendência a um liberalismo meio fora de lugar, eu acho que a principal limitação do que ela diz é o fato dela não ter intimidade com a cibernética. E essa referência com a economia política eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Porque, olha, sendo 100% sincero, não quero ser chauvinista, eu acho as coisas que o Laimel escreve muito mais interessantes do que o livro da Shoshana. Ele estava escrevendo nos anos 90.
né? Eu acho que, assim, nós temos que, num certo sentido, valorizar as pratas da casa, né? Porque a noção de virada cibernética, para mim, é crucial. Porque a ideia da virada cibernética está muito além dessa ideia de uma nova fase do capitalismo, tudo isso é verdade, né? Mas o modo, se você pensar a virada cibernética na chave da automação e da transformação da percepção da modernidade, na linha daquela combinação entre o virilio, né, que o Leimer faz, eu acho que muda radicalmente de figura a questão. E sai dessas ciladas das plataformas que ela fica presa. Porque você já produziu uma mudança na subjetividade das pessoas. E essa mudança, num certo sentido, já estava presente, né, como o Walter Benjamin insistia, quando a fotografia e o cinema começam a transformar a subjetividade. E começa a mudar o jeito que você vê o mundo, muda o regime escópico da realidade. O que essa generalização dos computadores faz, eu acho que o Alcides caiu, essa generalização dos computadores fazem é exacerbar essas transformações, né? Então, eu achei muito interessante essa sua pegada, né, de fazer essas conexões, porque eu acho que dá uma direção um pouco diferente e muito mais interessante para o trabalho. Porque o livro dela, do ponto de vista de uma análise com exemplos sobre a história da Google, sobre a história das empresas, ele é fantástico. Aquilo ali tem um manancial gigantesco de coisa. Mas a rede conceitual eu acho muito, digamos assim, limitada, né? Exatamente porque não dá para abertura para essas ideias da cibernética, não dá para abertura para a noção da sociedade de controle, como você falou aqui, né? Eu acho que é o que falta, né? Falta uma bibliografia francesa pesada, vamos dizer assim, na visão dela. É muito anglo-saxão, né? E se você levar em consideração esse outro aporte, eu acho que aí a coisa fica muito interessante. Eu não sei o que você pensa sobre isso, quais são suas ideias, mas eu acho muito interessante mesmo essa sua orientação. Eu assim, acho que tem uma coisa, eu tenho críticas muito parecidas com as suas, tá? Sobre o trabalho dela. Então, essa da cibernética é uma que está... e eu já vinha trabalhando com a cibernética antes de ler a Zuboff. Quando eu estou tentando entender como pensa o movimento software livre, como pensa Google e etc., eu estou descobrindo a cibernética. É o momento que eu estou lendo o Wiener, lendo as coisas da utopia da comunicação e etc. E para mim já estava claro que você tem uma virada epistemológica, e que nós somos, nós estamos no meio, não é? Assim, somos produto já, não é? Como alguém nascido em 75, eu já sou produto, digamos, disso, não é? Mas que é algo que vai se intensificando. Só que isso produz, e aí eu acho que é uma falha dela não encontrar isso nas máquinas, não é? De uma maneira mais enfática, talvez, porque isso produz máquinas também que reforçam. É aquela coisa, essas correntes intelectuais são importantes também porque elas produzem máquinas que reforçam as próprias correntes intelectuais, não é? E que é a história dessas transformações do pensamento, não é? Então, eu concordo contigo. Agora, eu acho que tem dois níveis nessa mudança da subjetividade, não é? Acho que uma é a virada cibernética como esse novo modo de entender o mundo, não é? E algo... E aí eu tô especulando também, tá? Tô pensando que talvez a gente possa dividir por dois. Mas também tem os efeitos, essa subjetivação que esse poder instrumentário
está produzindo. Eu não sei se a gente não está, se não é útil a gente talvez separar um pouco as duas coisas, entende? Porque, e que daí, talvez não seja só essa subjetivação, mas a própria irrelevância das subjetividades para o modo de operação do poder instrumentário. Porque é isso, o Facebook não se importa com a sua causa, as redes não se importam com a sua causa, as redes se importam com o quanto você vai produzir de conexões informacionais. Tem uma outra coisa que passa batido acho que no texto da própria Zuboff, também que é o modo como ela vai falar de poder instrumentário funcionando na China. Que é meio que ela fala pessimamente, pegando só aqueles autores americanos que você sabe que tem vários problemas, essa coisa da literatura muito anglo-saxã dela. E assim, nossa, quando saiu o livro dela, o pessoal da vigilância também ficou transtornado, porque ela usou, mas ela estava falando de várias coisas que eles já vinham escrevendo há muito tempo e que ela conhece. Não é que ela não conhece, sabe? É que ela teve relações. Então, ela poderia, de fato... assim, eu não expandi um pouco isso. Talvez dizer que o livro é um livro só de divulgação, eu acho que tem coisas interessantes para usar ali. Por exemplo, trazer poder instrumentário é uma delas. E jogar ele nesse mix, não é? Talvez nem usar essa expressão necessariamente, mas eu tenho usado essa expressão, mas acho que trabalhar nesse diálogo, não é? Acho que é por aí. Eu concordo com você, Rafael, entre fazer essa diferença, porque eu acho que, na verdade, a cibernética nasceu com essa tensão que você colocou. Se você pensar o embate cego e surdo que existe entre o Shannon e o Wiener numa ponta, é essa questão que você levantou. Quem ganhou? O Wiener no longo prazo. Esses sistemas químicos de formação de padrões são baseados na concepção de informação do Norbert, do Shannon. E que estão olhando por padrões de bits. O Wiener levantou a lebre. Né? Olha, tudo bem, o Shannon é um cara muito interessante, mas se a gente definir informação desse jeito e transferir para as máquinas esse processamento de informação, nós vamos produzir uma entropia informacional no campo da semântica. Porque a semântica vai ser instrumentalizada por modelos matemáticos. A questão é como é que você coloca para ele, aí ele vai dizer, para mim, informação no sentido forte é colocar um significado novo ao estoque pré-existente de informação. E aí é a pegada liberal dele, que nesse sentido, a Xoxana deve gostar bastante. Só enquanto existirem indivíduos idiosincráticos vai ter isso. Então, num certo sentido, nos anos 50, essas questões estão postas. Né? E essa diferença é importante. Agora, é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, e aí, escudado no Virilio e tudo mais. As máquinas estão produzindo subjetividades. Elas estão produzindo um tipo de subjetividade que começa a interferir na nossa. É por isso que eu gosto daquela ideia do desdobramento da perspectiva do Virilio. Tem uma coisa que define o pós-moderno, mais do que qualquer outra, além da ideia da impossibilidade de uma história unitária, é o fato das máquinas, dos sistemas maquínicos, terem uma perspectiva. E terem uma perspectiva que se autonomiza em algum grau. O que destrói o homem da Renascença, que é o homem que a Xoxana quer salvar. Né? Mas eu acho que a chave da questão é, será que esse homem algum dia existiu? Né? Esse não é talvez o maior mito do liberalismo? Eu acho que essa que é a questão. Você não tem que olhar para trás. Né? O drama é esse, né? Esses saudosismos. Eu acho que se existiu, 1968 matou essa figura. Nós estamos falando de 68, hein? Não tem como
fatores pessoais, nem nada. Eu acho que o legal é essa inflexão para as tensões para o futuro, né? Um dos motivos que eu não coloquei capitalismo de vigilância no título para problematizar isso, né? Capitalismo, vírgula, vigilância, vírgula, informação, tendências, né? Ou seja, é nesse caminho. Mas eu só queria passar a bola aqui para o pessoal que fez uma pergunta. Foram vários comentários, na verdade, não é? E a Janaína Rosário fez o seguinte: no texto Big Order, a Zuboff não considera a luta de classes nos momentos anteriores ao capitalismo de vigilância. Ela pergunta o que você acha disso. E depois eu passo para o Alcides e você pode fazer algumas considerações finais. Se você quiser falar em cima do que eu falei e já responder a Janaína. Sim. Não, estamos totalmente de acordo. E achei muito interessante seu comentário sobre o Shannon e o Wiener. E é isso, assim, essa questão da... E aí, na questão da inteligência artificial, isso vai explodir. Sim. Não é? Que é essa incorporação. E isso é um viés de desinstitucionalização. Isso é uma das coisas que eu fiz uma fala... Acho que foi uma fala, inclusive, da coisa do poder instrumentário. Sobre o quanto você pega instituições, e um dos problemas que a gente está tendo, você pega instituições como o jornalismo, que tinham um conjunto de procedimentos, e isso tudo vai sendo levado para a máquina, não é? E ser levado para a máquina também significa ser levado a uma não transparência e a um funcionamento, a uma espécie de alienação. Então, sobre a luta de classes, acho que no livro isso está pior ainda, porque mesmo os movimentos históricos de domesticação do capitalismo, ela atribui isso quase que a uma benemerência dos grandes empresários. Não sei se ela está tentando conversar com Harvard, com aquele círculo dela, mas... E aí ela está falando assim, basicamente ela está falando, pessoal, se liguem, se vocês não mexerem nisso, se vocês deixarem esse bonde andando desse jeito, vocês vão matar o próprio capitalismo. E quase como ela tentasse convencer esses... E talvez isso seja uma das... não a omissão, mas com certeza a circulação dela por esses espaços explica muito o sucesso do termo, a entrada, não adianta, a gente meio que está numa posição periférica e a gente dialoga, e quando pode lembra do Laimer, não é? Infelizmente, as coisas estão dadas assim, inclusive, não agora nesse curso que eu estou dando, mas num curso que eu dei o ano passado, em 2020, no primeiro semestre de 2020, a gente leu todo o livro do Capitalismo de Vigilância e lemos todos A Era das Máquinas Inteligentes, The Age of the Smart Machines, que é um trabalho tão ou mais interessante do que o Capitalismo de Vigilância, porque ela está tendo a grande sacada ali, que para mim, funciona como algo que ela mesma deveria se lembrar, que a informação passa, você automatizar processos, você passa a produzir registros, e ao produzir registros, você muda toda a infraestrutura produtiva, não é? Então, para mim, ler os dois livros na sequência é muito interessante, porque é quase o Império Contra-Ataca. Eu não sei se a analogia dá certo, mas é um dois. Eu diria que seria o Império Contra-Ataca ao inverso, né? O Império Contra-Ataca é melhor que o primeiro, daí a gente inverte aqui. Mas é uma linha. Rafael, a gente está um pouco avançado na hora aqui, mas eu ainda queria colocar uma problematização aqui para você, a qual não vou estender muito, né? Na verdade, existe também na leitura da Shoshana Zuboff, né, no texto dela, tanto o Big Order, como a colega aí trouxe, que foi, na verdade, né,
um prenúncio do tipo, buy my book, né? É muito interessante a gente ver isso. Ó, muitas questões eu vou resolver mais adiante, ela coloca. E, e teve um determinado momento, a gente teve uma vez uma conferência na qual ela estava em Londres, eu acho que a própria Fernanda Bruno estava lá também conosco, né? E um ponto que chama atenção é o seguinte: ela tem uma grande ignorância, uma ignorância assim, ela em termos de ignorar o tema, né, do colonialismo de dados. Chama muito atenção o fato de que o conjunto de relações as quais ela está analisando, ela parece pertencer a um centro global, né, pertencer a um suposto conjunto de relações normais e comuns entre todos os estados e indivíduos globalmente. Quando a gente pega, e você comentou isso, né? Você falou, acho que existe um ponto de crítica, né? Queria que você trouxesse um pouco isso, porque quando a gente pega o Nicodre e o Ulisses Merrias, mesmo no trabalho deles, né, nós temos que lembrar que ambos estão fazendo a partir do norte global, né, a partir dos Estados Unidos, a partir da Inglaterra, né, não respectivamente, mas eles estão ali trabalhando a partir de uma ideia de colonialismo de dados, pensando o centro global, né? O papel dos países centrais, o papel da ideia da disposição de servidores, o papel da organização do capitalismo informacional, enfim, estão vendo a partir daqueles conjuntos de relações. Quais são os dilemas e qual que é o problema de se pensar Shoshana Zuboff a partir daqui de baixo, aqui do suposto baixo, aqui do dito sul global? Quais são os desafios que ela não põe? Quais são os problemas que ela não traz? Eu sei que pode parecer estranho pedir para você falar sobre o que ela não traz, mas como a leitura dela deixa gaps para pensar a vigilância aqui no sul e o exercício das práticas do capitalismo de vigilância aqui no sul global. Bacana, Alcides, obrigado aí. Eu acho que tem uma... Documentário é uma oportunidade também de eu falar de outras coisas que eu estou fazendo e que eu tenho trabalhado. Em vez de falar, para falar dessas relações coloniais, em vez de falar em colonialismo de dados, como o Coudre e o Merrias têm trabalhado, que eu acho que trabalha, como eu falei na introdução, tem uma coisa... embora eles vejam assimetrias e etc., esteja presente no livro e tudo mais, a ideia do colonialismo ali que eles estão falando está mais em relação com... porque fundamenta o argumento deles de que nós estaríamos numa nova acumulação primitiva. Tá? Para falar de algo que daí não tem a ver só com relações norte-sul, mas tem a ver com relações de usar a própria vida, a própria população, como lugar de extração. Que é alguma coisa que, inclusive, a Kate Crawford vai trabalhar também. Essa ideia da extração. E que é o mesmo debate, mas é uma corrente ali. Eu gosto de um autor chamado Michael Kwet, que publicou um artigo que ele fala em colonialismo digital. Pode parecer bobagem, mas o texto dele não é um texto que está contemplando tudo isso que a gente está falando de... Pô, você vai publicar com ele? Tipo, depois conta isso pra gente. Eu acho que fala dessa relação que entre norte e sul, e fala de uma relação que é de infraestrutura. Então é muito mais legal. Inclusive o que o Kwet fala, não tem polarização China e Estados Unidos. Toda essa lógica, você pode ter servidores na China e etc., e você pode ter um padrão sendo reproduzido, às vezes, pelo capitalismo chinês, mas é uma lógica dos Estados Unidos. Tem um centro, e o centro é os Estados Unidos. E aí eu acho que deixar de não falar das assimetrias é um problema grave. Por quê? Porque essas tecnologias, não só por essa vigilância, por esse sentido de capitalismo de vigilância mais restrito, como a Zuboff trabalha, mas o que essas tecnologias, e até pensando aí nessas máquinas informacionais, mais a partir do que ela mesma escrevia no Age of the Smart Machines,
essas máquinas, pela vigilância, estão operando práticas de extração, que é uma palavra que ela usa também, mas que retiram a possibilidade, que tem um funcionamento muito parecido, ou na mesma linha de todo o processo de mecanização. Né? Todas as máquinas, em que, no limite, o que as máquinas estão fazendo, e aí você precisa, na verdade, expandir o conceito de trabalho para poder falar nisso, mas o que as máquinas estão fazendo é se apropriar de trabalho. E conhecimento, trabalho e conhecimento. E trazer isso para uma instância em que eles possam controlar. Então, nesse sentido, isso é importante para falar de assimetrias, e também pelo próprio fato de que, se você olha para todas essas tecnologias, quem está mais sendo vítima de todos esses processos está no sul global. Ou, aliás, esquece o está, porque não é uma condição geográfica, mas é do sul global. Porque são os trabalhadores, são as pessoas que mais, se você olha a quantidade de uso de redes sociais, sul global, estourando. Se você olha quem vai ser o trabalhador das plataformas no Mechanical Turk, gente do sul global. Se você olha para os aplicativos de entrega, então você tem uma relação de continuidade, digamos assim, dessas assimetrias. Eu tenho trabalhado procurando olhar para 3 eixos do capitalismo de vigilância no sul global. Tenho procurado olhar para o capitalismo de vigilância, não é, como um fenômeno que afeta mais o sul global do que o norte global, não é? E aí entendendo sul e norte global como que não espaços geográficos, mas populações que podem estar no sul ou no norte. Então você tem norte global no sul e você tem sul global no norte. Entendendo o capitalismo de vigilância pelo sul global, o fato de que, para se estruturarem todas essas tecnologias, precisam de parceiros que fazem uma intermediação e que estão muito mais próximos dessas populações. É quase como... Vou dar um exemplo mais prático. Todo o avanço que a gente está tendo, o atropelo que a gente está tendo, de uso de tecnologias educacionais, tanto na universidade quanto nas escolas em geral, que são tecnologias do capitalismo de vigilância, não é? São tecnologias que vivem dessa absorção de dados e das análises sobre esses dados, e da captura desses dados, e etc. Todo esse avanço não acontece sem parceiros locais. E esses parceiros locais são instrumentais, inclusive, em obscurecer toda a coisa, então, e olhar para essas relações que precisam ser feitas com os parceiros locais, eu acho que é importante. E um terceiro eixo que eu tenho trabalhado, que é capitalismo de vigilância pelo sul global. Quer dizer, a gente precisa olhar para essas tecnologias não do ponto de vista do Ocidente, que fala em proteger a privacidade, muito numa chave de proteger esse indivíduo do liberalismo. A gente tem que olhar para o capitalismo de vigilância a partir dos problemas e das demandas do sul global, das populações do sul global. Isso significa, para dar um exemplo de coisas que eu falei, por exemplo, estar preocupado com a relação de automatização, retirada de conhecimento, que está posta, relações de exploração que estão postas em relações de trabalho, né, na esfera do mundo do trabalho. Então, acho que eu esperava no livro da Zuboff, claro que não meus eixos, etc., claro, não vou, né? Mas eu esperava que alguma consideração, por exemplo, sobre essas relações.
E essas relações são apagadas numa chave que quase como só aquelas populações interessassem, não é? Ainda que isso não colocado dessa forma, e etc. E, bom, se a gente vai acompanhando realmente esse conjunto de temas, Rafael, é muito interessante, muito caro a gente. Eu, muito recentemente, me despertei a analisar um pouco a materialidade do capitalismo de vigilância, né? Mas não independente, né? Lendo o trabalho de outras e outros, né? O próprio Atlas da AI, né? Vai falar da mineração direta, do extrativismo mineral como parte dessa cadeia gigantesca que se visibiliza na ideia do digital, né? Então, tá tudo no digital, tá tudo na nuvem, mas a nuvem é muito mais concreta do que a gente imagina, e essa concretude está nessas relações de exploração da terra, de deslocalização e etc., né? Eu acho isso muito interessante. Bom, Mariúti, não sei se nós temos mais perguntas do pessoal do YouTube, que está acompanhando pelo YouTube, Não mas tenho não. só observações mesmo. E, no Não, geral, ótimo. parabenizando a fala aí do Rafael. Claro, claro. Pergunta. Bom, eu acho que então, né, tendo avançado, estamos aí no horário, né, eu vou aproveitar então para agradecer novamente a tua presença aqui, Rafael, agradecer a sua fala, que é de extrema importância, né, e traz aqui para a gente, enfim, nos deixa devidamente com muito mais dúvidas e eu acho que com muito mais interesse de dar continuidade a esse debate, né. Eu acho que ela permite a gente abrir diversas outras frentes de debate que são fundamentais para pensar capitalismo, para pensar, como o Mariucci bem nos lembra, né, capitalismo, pensar vigilância, pensar informação. Bom, Mariucci, eu vou passar para o Rafael para considerações, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, antes, eu já vou agradecer aqui de antemão, Rafael, foi excelente. E nós vamos ter uma última sessão ainda esse ano, no dia 10 de dezembro, com o professor Bruno Cava, vai chamar a Multidão Maquínica, e ele vai discutir a ideia mesmo da sociedade de controle. Mas, fundamentalmente, é isso. Eu agradeço a todos e todas aqui que assistiram ao aporte aqui do Davi Carvalho, que é aqui da assessoria de comunicação do IE, e deixo aí o Rafael para fazer as últimas considerações e podemos depois, na sequência, já encerrar. Bom, obrigado, Mariucci, pelo convite, obrigado ao Alcides pelo convite, e obrigado, acho que por levantarem a bola aí, por trazerem coisas para eu continuar falando, que eu acho que foram muito interessantes, me permitiram, acho que, ir bem além do que eu estava esperando falar aqui, o que é super legal também. E acho que vou acompanhar o trabalho aí de vocês, vou acompanhar as outras sessões, me interessa bastante a fala do Bruno Cava. Eu acho que tem um outro... acho que o trabalho... O Bruno é próximo do pessoal dos autonomistas, né, do Negri, etc. Eu acho que tem um outro ponto aí que para mim é... Por isso que eu falei da expansão do conceito de trabalho mesmo. Eu acho que você tem práticas de extração que são práticas de extração da criação, e o quanto esse capitalismo contemporâneo depende, não é, dessa criação coletiva e que acaba escoando aí foi essa uma das primeiras chaves de entrada minha nesse tema, não é? Então acho que vai ser muito interessante. Mas obrigado, depois vou dar uma olhada ali nos comentários do YouTube também. Foi um prazer conversar com vocês e estamos junto aí, seguimos na luta. Isso aí, obrigado a todas e a todos e aguardamos aí, né, a sua presença na reunião no dia 10. Dia 10, né, Mariucci? Dia 10, tá ótimo. Muito obrigado e uma boa tarde.